Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô aqui com o coração muito, muito feliz, muito quentinho, porque a gente está começando aí o Doctor Talks. O que é o Doctor Talks? É uma iniciativa do Nós Tentantes Projeto de Vida, junto com a Merck Brasil, que a gente está trazendo aí para vocês informação de qualidade, de maneira acessível. E o nosso propósito é ajudar vocês a encurtar caminhos e sanar todas as dúvidas que vocês têm sobre infertilidade de um modo geral, e cada mês vai ter um tema. Cada mês é uma clínica parceira e hoje nós estamos começando com uma clínica que quase que dispensa apresentações, Mater Prime. Quem nunca escutou Dr. Rodrigo Rosa nas redes, Dr. Rafael Portela? Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de escutá-los, pessoas que estão aí diariamente trazendo sonhos para a nossa realidade. E que nem diz o doutor Rodrigo, vamos povoar o mundo, né, doutor? Adoro. Bom, doutor Rodrigo Rosa, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida, fundador da Mater Prime e do Mater Lab, está aqui com o doutor Rafael Portela, embriologista, sócio da Mater Lab e idealizador do Filho Fertilidade em Foco. Eu estou aqui com grandes nomes da reprodução assistida e nós vamos falar aí sobre infertilidade, a jornada do paciente da reprodução humana assistida. Tudo bom, doutor Rodrigo? Tudo bom, doutor Rafael? Tudo bem? Obrigado, Karina, pelo convite. É um prazer a gente estar participando, né, desse evento com vocês. Obrigado à Merck pelo apoio para levar a informação para o maior número de pessoas possível, porque é dessa forma que a gente acredita que possamos ajudar a povoar o mundo com informação de qualidade também. Obrigado, Karina, pelo convite, parabéns pelo projeto, parabéns pela América, a iniciativa de levar informação de qualidade. A gente já se esforça tanto todos os dias para isso, então tem mais um veículo com essa mesma intenção e poder participar disso na abertura é uma grande honra para a gente. Muito obrigada. Gente, vai ser um bate-papo em 3 blocos, tá? Nós vamos começar aqui com o doutor Rodrigo Rosa, falando um pouco sobre a infertilidade de modo geral, o diagnóstico, as causas, a investigação, os exames que a gente pode, enfim, fazer, tanto o homem quanto a mulher, e falar um pouco desse tão temido relógio biológico feminino. É isso aí, Karina. A infertilidade acomete cerca de 8 milhões de casais no Brasil e, segundo os dados atualmente da Organização Mundial de Saúde, acomete em todo o mundo 1 em cada 6 casais. E infertilidade, por definição, é a ausência de gravidez após 12 meses de tentativas, tendo relações sexuais bem distribuídas ao longo dos ciclos menstruais, sem uso de nenhum método contraceptivo. Então, o que define a infertilidade é o tempo de tentativas sem sucesso. E quando temos, então, esse diagnóstico, que é definido pelo tempo, nós temos, então, o diagnóstico de infertilidade conjugal, mas temos que buscar as causas dessa infertilidade. E essas causas podem ser definidas através de fatores ligados à mulher, que são os fatores femininos, que são responsáveis por 30% das causas de infertilidade conjugal. 30% dessas causas é por um fator masculino exclusivo, então o problema está no sêmen do homem, e 30% é o que a gente chama de fator misto de infertilidade, que na verdade é uma associação de fatores tanto feminino quanto fatores masculinos. Ainda hoje, apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 10% dos casais apresentam o que chamamos de infertilidade sem causa aparente. Não é que não há algum motivo, mas simplesmente, mediante os exames disponíveis atualmente, não conseguimos definir exatamente o porquê que aquele casal não está conseguindo a gravidez espontânea. E, dentre esses fatores, na infertilidade sem causa aparente, muitos fatores estão relacionados a hábitos de vida, a estilo de vida e mudanças comportamentais e sociais. Então, sabemos que o uso, por exemplo, de agrotóxicos, a própria poluição, a contaminação de todos os alimentos, tudo isso não é tão simples. A avaliação
dentro de alguns exames, mas sabemos que em estudos populacionais, acabam afetando a fertilidade da espécie humana e realmente há uma queda da fertilidade já ao longo das últimas décadas pelo estilo de vida moderno. A obesidade, o tabagismo, diversos fatores interferem com a fertilidade e mesmo quando tem exames teoricamente normais. E um ponto importante que você comentou é exatamente a questão do relógio biológico. Então, uma das principais causas da queda da fertilidade feminina e responsável por boa parte da, ah, da do diagnóstico de infertilidade conjugal é justamente a idade do óvulo, porque, ao contrário do homem que produz espermatozoides a vida inteira, então o que tem, né, de espermatozoides no ejaculado foi produzido cerca de 74 a 90 dias antes, na mulher não acontece dessa maneira. A mulher já nasce com todos os folículos desde a vida embrionária e, a partir do nascimento, ela só perde folículos ao longo do tempo, e quanto mais tempo demora para que esse óvulo que está lá armazenado nos ovários seja liberado, maior degradação acontece, mais erros genéticos podem acontecer nesse óvulo, perda de energia dos óvulos e, com isso, há uma queda da fertilidade. Então, o relógio biológico é importante porque essa queda ela é contínua e é muito mais acentuada a partir dos 35 anos. Então, muitos casais apresentam infertilidade porque o desejo e o início das tentativas de gestação já, já do ponto de vista biológico, já começou tardiamente. Então, por isso que quanto maior a idade da mulher, maior pode ser a dificuldade para conseguir essa gestação. Quando a gente fala de doenças específicas ligadas a fatores femininos ou fatores masculinos, quando a gente define a questão da mulher, duas doenças sempre devem ser avaliadas mediante, lógico, o quadro clínico, mas são as duas principais causas de infertilidade feminina. Uma delas é a endometriose. A endometriose acomete cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e metade delas terão infertilidade. Então, a endometriose representa cerca de 40% das causas de infertilidade feminina, que pode ou não estar associada a qualquer outra causa. Então, a endometriose é um fator importante e, muitas vezes, o diagnóstico ele é feito de forma tardia, porque nem sempre a mulher apresenta os outros sintomas de endometriose, como cólica menstrual progressiva ou mesmo dor durante a relação. Muitas vezes, o único sintoma da endometriose é a presença da infertilidade. Então, toda mulher que tem infertilidade pode pesquisar a endometriose. Ela é uma doença bem silenciosa, né, doutor? Muitas vezes, sim. Por isso que a gente sempre tem que levar em consideração esse quadro clínico. Muitas mulheres foram condicionadas a achar que cólica menstrual é normal, porque já teve esse contexto histórico de que é normal ter cólica menstrual, mas muitas vezes essas cólicas menstruais estão relacionadas a doenças ligadas ao aparelho reprodutor, e a principal delas é a endometriose. Por isso que não pode ignorar os sintomas e, muitas vezes, mesmo que não tenha todos os sintomas, o fato de ter infertilidade faz com que haja a necessidade dessa investigação. Quando a gente vai falar de fatores ovulatórios, qualquer doença metabólica hormonal que cause ausência de ovulação, que a gente chama de anovulação crônica, é responsável por infertilidade feminina. Se não há ovulação, não há como gerar um embrião, não há como ter gravidez. E dentre essas doenças, a principal é a síndrome dos ovários policísticos, também representa ali está presente em cerca de 6% das mulheres em idade reprodutiva. Existe uma série de alterações hormonais na síndrome do ovário policístico e, como consequência na fertilidade, é justamente uma anovulação ou uma ovulação, mas com menor qualidade. E a consequência dessa ausência de ovulação são ciclos menstruais irregulares e, dentre todas as mudanças ligadas à síndrome do ovário policístico, além dessa irregularidade menstrual, a mulher também pode apresentar outros sinais
de alterações metabólicas hormonais com aumento dos hormônios masculinos e que aí podem se manifestar através do aumento de pelos no corpo ou acne. Então, mulheres que têm ciclos menstruais irregulares ou esses sinais de aumento dos hormônios masculinos, sempre deve ficar também atenta se tem ou não tem a síndrome do ovário policístico. Outros distúrbios da tireoide, da prolactina e eh, diversas outras mudanças hormonais também podem ser causas aí de alterações ovulatórias. E uma das causas de infertilidade feminina também é a alteração ligada às tubas uterinas, às trompas, porque uma parte das mulheres não consegue a gravidez porque houve alteração anatômica dessas tubas ou alterações funcionais em que a tuba perde a capacidade do encontro, de promover o encontro do óvulo com o espermatozoide, porque a fecundação do óvulo acontece na trompa e essa tuba precisa fazer esse encontro acontecer. Uma das doenças muito comuns, e aí sim é uma doença silenciosa, é a doença inflamatória pélvica, onde bactérias sobem via vaginal, inflamam essas tubas, chamamos isso de salpingite, e aí, de forma silenciosa, causa alterações que fazem com que essa tuba passe a não funcionar. Então, é uma causa extremamente comum. Tem outras causas importantes, que são as causas anatômicas ligadas ao útero, presença de alguns tipos de miomas que podem interferir, presença de pólipos, mulheres que já nascem com alguma malformação uterina, como um septo uterino, útero de Delfo, útero bicorno e por aí vai. E existem outros fatores metabólicos. Então, em relação à questão feminina, temos que avaliar se a mulher ovula ou não ovula, se tem tubas satisfatórias para promover esse encontro, se funcionalmente o aparelho reprodutor está funcionando e se tem alguma outra condição ligada ao útero, por exemplo, uma endometrite ou uma adenomiose que tem a mesma correlação com endometriose. Nesse cenário, um ponto muito importante é também a avaliação da reserva ovariana, o estoque de óvulos. Então, à medida que essa mulher vai perdendo a reserva ovariana, sabe-se que o tempo de vida reprodutiva dela também está sendo cada vez menor. Então, avaliar como é que está esse estoque de óvulos é fundamental. Podemos fazer isso através de uma dosagem hormonal de um hormônio chamado hormônio antimileriano, que pode ser dosado em qualquer fase do ciclo menstrual e não pode estar em uso de nenhum método contraceptivo hormonal. E a outra forma é através do ultrassom transvaginal com contagem de folículos, e aí a gente vai ter uma noção de como está essa reserva. Em termos de exames, fundamental todo esse perfil hormonal para saber desde o estoque se está ovulando ou não, se tem algum distúrbio da tireoide, da prolactina e todas as outras alterações. Sempre é importante avaliar o organismo como um todo para ver se não tem nenhum sinal de inflamação crônica no organismo, que também pode interferir na capacidade reprodutiva. E do ponto de vista anatômico, avaliação das tubas através da histerossalpingografia, que é um contraste que entra no útero, passa pelas tubas e cai na cavidade pélvica e são tiradas diversas radiografias seriadas para ver essa anatomia das tubas e a pesquisa de endometriose, que pode ser feita com uma ressonância magnética de pelve com preparo intestinal ou mesmo um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Tem outros exames mais específicos, como esteroscopia, como outros testes genéticos, incluindo o cariótipo, e dependendo, então, do quadro clínico, da anamnese de cada casal. Quando a gente passa para a questão masculina, que representa, então, 30% de forma isolada, né, as causas de infertilidade, o principal exame para avaliar o potencial fértil do homem é o espermograma. O espermograma, vamos ver desde o volume adequado do sêmen, mas principalmente a qualidade desse sêmen. E podemos avaliar através dos três principais parâmetros: concentração de espermatozoides, motilidade, o percentual de espermatozoides que são móveis e progressivos para subir todo o trato genital superior, né, feminino, e também a morfologia do espermatozoide, que acaba refletindo na capacidade do espermatozoide entrar dentro do óvulo e fecundar esse óvulo.
Quando tem um espermograma normal e não se encontra a causa, é importante também a complementação com o teste de fragmentação do DNA espermático, pois cerca de 8 a 11% dos homens com espermograma normal podem apresentar uma alteração do exame de fragmentação do DNA Ele é um espermático. pouquinho mais, ele é um pouquinho mais elaborado, Ele é um a exame que vai fragmentação. avaliar coisas que É o um complemento? espermograma não É um pegaria, é um complemento? complemento, exatamente. Então, ele pega, né, essas alterações, porque, como eu falei, 8 a 11% dos homens podem ter um espermograma normal e tem, né, o índice de fragmentação elevado, sendo causa de infertilidade e outras vezes causas de abortos de repetição. Então, é um exame que vai complementar. Também é importante, dependendo do caso, fazer o mapa cromossômico do homem através do cariótipo, porque muitas vezes, se houver alguma mudança na posição de partes de cromossomos, que a gente chama de translocação, também pode originar embriões com mais alterações, sendo causas, né, de infertilidade. E quando tem essas alterações do sêmen, a gente vai fazer então uma tentativa de identificar o motivo dessa alteração, que pode ser desde hábitos de vida, homens que fumam, homens com obesidade, uma dieta inadequada, sono não reparador, todo um fator ligado a estilo de vida, mas também identificar algumas alterações ligadas a doenças específicas. A principal delas é a varicocele. A varicocele são as varizes da bolsa testicular, então são aquelas veias tortuosas, sinuosas e que dificultam o retorno de sangue do aparelho reprodutor masculino. Com isso, causa um aquecimento da região genital com mais toxinas e isso acaba prejudicando a produção de espermatozoides. Quando tem, e esse diagnóstico de varicocele é feito através do exame físico, né, feito pelo urologista, e como complemento através de um ultrassom de bolsa testicular com o auxílio do Doppler, que vai ver justamente esse fluxo sanguíneo. Quando tem varicocele, dependendo da causa, pode ser um tratamento cirúrgico da varicocele, e em algumas situações o tratamento cirúrgico não vai estar indicado. Outras causas importantes de infertilidade masculina são causas genéticas. Muitas vezes existem alterações ligadas à parte genética do homem que causa essa alteração, então isso já veio desde a da infância. Também, quando não desce o testículo para a bolsa testicular, logo ao nascimento, que a gente chama de criptorquidia, é uma causa importante. Cachumba na infância, quando acomete o testículo, causando uma inflamação do testículo que chamamos de orquite, é uma causa de infertilidade masculina futura. E uma das causas muito comuns atualmente é o uso de anabolizantes, porque sabemos que o uso de anabolizantes pode prejudicar a fertilidade masculina, geralmente reversível, mas em algumas situações, realmente dependendo do grau de uso, do tempo de uso, também pode trazer uma sequela definitiva. Então, esses são os pontos principais relacionados, né, aos exames masculinos e femininos. E um adendo importante é que, para a gente realmente dar um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, é quando foram investigados todos os exames possíveis e sabendo e tendo a segurança que esses exames foram bem realizados e também bem interpretados, pois, infelizmente, uma parte desses casais que tem um diagnóstico de infertilidade sem causa aparentes, eles ainda foram subdiagnosticados e muitas vezes a gente vê exames que mostram alterações, mas que erroneamente foram interpretados como normais e aquele casal, então, já descarta aquela possibilidade de alteração, uma histerosalpingografia alterada, por exemplo, ou mesmo um espermograma incompleto, sem a forma de avaliar a morfologia, que chamamos de morfologia de Kruger. Então, tudo isso pode ser causa de infertilidade conhecida, diagnosticada, mas que o casal fica com aquela falsa impressão que não tem um diagnóstico. E isso gera muita angústia no casal. A infertilidade Certeza. por si só já é extremamente angustiante, mas não saber o motivo torna É ainda mais doloroso todo o desesperador. processo. O Dr. Rodrigo já deu uma visão bem completa em relação ao Total. diagnóstico e a primeira investigação de infertilidade. Eu vou dar uma visão mais laboratorial.
Mas é exatamente isso. Geralmente, quando a gente pensa em fertilidade, a gente já logo associa alguma alteração anatômica, alguma patologia que justifique esse diagnóstico, mas existe uma parcela muito importante que é a idade ovular. A idade, nós chamamos de idade materna avançada, porque nós estamos referindo à idade do óvulo. Há de se pensar que todos nós, um dia, fomos metade espermatozoide. Contudo, nós fomos também um dia por completo um óvulo, porque além daquela divisão de 50% DNA de óvulo, 50% de DNA de um espermatozoide, todas as nossas células um dia foram um óvulo. A matéria-prima daquilo que nos forma vem do citoplasma do óvulo. A mulher, ela tem os seus óvulos formados desde a fase embrionária e vai perdendo folículos com o passar da idade, e quanto mais essa idade avança, nós vamos tendo ali uma diminuição natural da qualidade ovular, tanto em termos nucleares, em termos genéticos, como em termos citoplasmáticos. Ou seja, qualidade ovular é qualidade reprodutiva. E indo à contramão da tendência contemporânea, que é ter filhos cada vez mais tarde, essa qualidade ovular começa a ter uma perda mais significativa da qualidade a partir dos 35 anos. Mas diferente disso, diferente dessa aparência e do nosso avanço de rejuvenescimento estético, os óvulos de uma mulher de 40 anos, eles são iguais aos óvulos de uma mulher de 40 anos de 1940. E essas mulheres são bem diferentes, não é? Esteticamente falando. Então, quando nós temos uma diminuição de qualidade ovular, a gente está falando de um citoplasma, que, como eu disse, é a matéria-prima de todas as nossas células, já com uma reestruturação completamente diferente, com uma estrutura completamente diferente de mitocôndrias, de spindle, e de tudo aquilo que forma a engrenagem da divisão celular dos embriões. E também a perda de qualidade mais importante é aquela nuclear, aquela perda de qualidade que faz com que eu tenha cada vez mais embriões alterados. Então, a mulher, a partir dos 37 anos, ela já começa a ter a maior parte dos seus embriões formados alterados. Ou seja, mais de 50% dos embriões formados por uma mulher com mais de 37 anos, eles estão alterados. E isso é preponderante quando nós queremos pensar numa perspectiva de fertilidade e de potencial reprodutivo da mulher. Vemos isso no laboratório quando nós apostamos ou quando nós investimos em fazer uma investigação genética dos embriões formados por essas mulheres. A gente vê que uma mulher de 39 anos, hoje, ela tem uma dificuldade evidente de formar embriões euploides. Em torno de 40% dos embriões dessa mulher vão ser embriões euploides. Embriões euploides são aqueles embriões cromossomicamente normais, aqueles embriões que são competentes para que haja uma implantação, para que haja uma gestação saudável e segura e um bebê nascido saudável também. Então, hoje, quando a gente pensa em infertilidade, além das questões fisiopatológicas, anatômicas e de estilo de vida, a gente tem um relógio biológico aí que é dono de todo o contexto, de todo o cenário da reprodução, principalmente quando a gente já vai para uma ótica in vitro, para uma ótica de laboratório. Hoje, nós temos a evolução da medicina reprodutiva que nos permite investigar e selecionar embriões geneticamente normais, embriões cromossomicamente normais, por melhor dizer, para que essa mulher, encontrando seu embrião euploide, ela tenha uma chance de gestação de saúde dessa gestação por transferência igual a uma mulher de idade ovular menor, uma mulher de idade ovular jovem. Então, é por isso que hoje existe uma cultura da seleção embrionária e existe uma cultura, eu não vou dizer antiga, eu não vou dizer ultrapassada, mas diferenciada, que é uma cultura
de nós chamamos de ciclo iniciado, de transferências sequenciais de embrião. Uma mulher com mais de 37 anos, ela pode precisar de várias transferências embrionárias até ter um bebê em casa. Ela pode passar por diversos negativos, ela pode passar por perda gestacional, e ela precisa cada vez mais de transferências para ter o seu bebê em casa, visto que ela precisa cada vez de mais embriões para ter um embrião geneticamente normal. Quando você está falando de uma ótica de seleção embrionária, esses embriões são selecionados ainda in vitro, no que nós chamamos de diagnóstico genético pré-implantacional, ou seja, antes deste embrião ser transferido para a mulher, onde nós encontramos esse embrião através de uma análise genética, esse embrião cromossomicamente normal, e aí nós equalizamos a chance, o prognóstico de gestação dessa mulher com a de uma mulher mais jovem e até maior, mais assertiva, mais acertada, mais acurada na transferência. Então, você diminui o tempo até a gestação e diminui também, naturalmente, chances de perda gestacional, chances de não implantações seguidas. E acredito que essa seja, hoje, o que nós temos de mais moderno em termos de cultura de experiência e de tecnologia em reprodução. Eu acho que é importante entender todo esse processo e entender que a fertilização in vitro é uma estratégia, é uma técnica, é um processo médico que vai potencializar a chance de sucesso de um casal que não está conseguindo de forma espontânea, através, primeiro, da união de óvulo com espermatozoide, quando anatomicamente não está acontecendo. Uma outra forma da fertilização in vitro potencializar a chance não é também só através dessa união entre óvulo e espermatozoide, que anatomicamente não está acontecendo, mas também porque nós podemos, através de um estímulo hormonal, ter a obtenção de mais óvulos e, com isso, vai aumentar a nossa chance. Mas fertilização in vitro também sempre vai continuar dependendo da idade do óvulo, porque nós não melhoramos ou pioramos óvulo ou espermatozoides. Nós selecionamos e vamos tentar, com cada ingrediente recebido, que é o óvulo e o espermatozoide, são os gametas, fazer o melhor daqueles ingredientes. Então, apesar da fertilização in vitro potencializar as chances, a queda de sucesso também é mais potencializada a partir dos 35, 36 anos. Lógico que existem diversos outros fatores que interferem, mas é um processo importante. E, como eu comentei, fazer uma fertilização in vitro é fazer o encontro entre óvulo e espermatozoide, mas nós só podemos observar a evolução de fatores genéticos, fatores biológicos que a gente não controla. Então, a gente vai dar as melhores condições e o laboratório tem incubadoras, meio de cultivos para fazer com que esses embriões tenham a infraestrutura para eles se desenvolverem, mas nós não melhoramos esse processo. E aí o Rafa vai falar um pouquinho desse funil, mas é importante. E aí tem que fazer um adendo em relação à capacidade daquele casal ter ou não uma gestação espontânea. Porque, embora a fertilização in vitro esteja longe de uma taxa de 100% de sucesso, muitas vezes é uma chance 30, 40, 50 vezes maior do que aquele casal não fazendo uma fertilização in vitro. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em relógio biológico, é que de todos os casais que começam a tentar engravidar e a mulher tem 35 anos, ao longo de 12 meses, de todos aqueles casais, 84% conseguiram ter uma gestação e dos que conseguiram ter uma gestação, cerca de 15%, infelizmente, essa gestação não vai evoluir e vai ter um aborto, principalmente no primeiro trimestre. E, dentre todas as causas, tanto da ausência de gestação quanto do aborto para aquelas que conseguiram a gestação, é alteração cromossômica do embrião. Então, nós temos que levar isso em consideração. Por quê? Porque aos 40 anos, de todos os casais que começaram a tentar ter a gestação,
55% vão conseguir ter a gestação, então o índice de infertilidade já aumentou para 45%, quase metade dos casais não vão conseguir, por isso que o Rafa fala que o fator ovular, a idade ovular é o fator fundamental nesse processo, e das que engravidaram, 40% vão evoluir para aborto. Por quê? Porque o índice de alterações cromossômicas é maior. Então, na fertilização in vitro, como a gente não melhora ou piora espermatozoides, nós estamos sim gerando embriões que vão ter a mesma chance daquele embrião que teria sido gerado de forma espontânea. Ou seja, se o embrião é alterado, a gente tem um embrião alterado. E se ela tivesse ovulado aquele mesmo óvulo que nós conseguimos coletar, nós pegaríamos um óvulo alterado e ela também liberaria o óvulo alterado. O que acontece quando o óvulo é alterado? Ou não se desenvolve, ou apesar de ser alterado, ele pode se desenvolver até determinados estágios. Alguns vão se desenvolver até um estágio que a gente acha que ele é bom ainda, porque ele está nos enganando ainda nesse processo, e a gente vai descobrir só lá com 8, 10 semanas de gravidez que ele não era tão bom assim para virar um bebê saudável, e é a forma mais dura de ter essa informação, ou a gente pode diagnosticar isso antes da transferência, poupando essa transferência, que seria uma transferência que não resultaria no resultado que a gente deseja, que não é ter uma gravidez, mas sim um bebê saudável em casa. Então, por isso que a seleção embrionária é importante, porque a gente não melhora ou piora, mas nós temos a capacidade de realmente falar, conseguimos ou não conseguimos o embrião que tem a maior chance, dentre todos os outros embriões, de virar um bebê. E aí o Rafa vai explicar um pouquinho desse funil da FIV. É bem isso. Eu me lembro muito assim que, nossa, a dúvida, né? Eu que sou mamãe receptora, faz a biópsia ou não faz? A doadora é jovem, né? Tem todo um mix de sentimentos, assim, que agora, vendo vocês falarem, me vem à tona várias coisas que eu passei, assim. São decisões a serem tomadas, né? Ah, sim, com certeza. A fertilização in vitro, ela te apresenta diversos dilemas que você tem uma visão superficial, rasa, mas tem que tomar decisões profundas. Então, ela é, por vezes, injusta, principalmente se você não tem o acompanhamento e acolhimento de uma equipe médica e multidisciplinar muito próximo. E o máximo que eu consigo aqui é colocar uma outra roupagem já nas palavras do Rodrigo, que foram muito bem colocadas. Eu acho que o funil da FIV, ele fundamentalmente é uma das expressões mais imprecisas que a gente usa, porque primeiro nos dá em ponto de perspectiva, o funil é aquilo que te joga para baixo, aquilo que, né, que faz pingar o resultado de uma massa, de um volume muito maior, e ele não é o funil da FIV, ele é o funil da reprodução, não a reprodução assistida, mas da reprodução no geral. Se você ganhar 500 gramas por mês durante um ano inteiro, talvez você não perceba com o passar dos meses. Mas se você ganhar 6 quilos em um único mês, você vai falar que você virou um funil ao contrário, né? O funil da alimentação, do hábito de vida, e é exatamente isso. Na fertilização in vitro, pelo fato de nós estarmos concentrando ali os óvulos que uma mulher teria durante um grande período ovulatório, nós também vamos ter um resultado muito evidente do que é a seleção natural. E a seleção natural, ela está totalmente, ela é proporcionalmente ligada à qualidade ovular, à qualidade do casal, à qualidade seminal. Então, quanto maior a qualidade reprodutiva desse casal, menor vai ser esse funil. Ou se nós invertermos essa perspectiva e olharmos, ao invés de um funil, como uma escalada, né, onde você precisa passar
por diversos degraus até chegar até o topo, esses degraus eles vão ser mais fáceis conforme a qualidade reprodutiva, e aí você vai deixando, na maioria dos casos, alguma coisa para trás, mas o grande combustível ele está na base, ele está na qualidade reprodutiva desse casal. E aí, quando a gente fala de qualidade reprodutiva, a gente não consegue fugir de colocar boa parte, uma grande parcela desse mérito na qualidade do óvulo. Na reprodução, nós vemos isso de maneira maximizada, e a gente tem aquilo que a gente vê na maioria dos casos. Então, a gente vê que, na maioria dos casos, em torno de 80% dos óvulos que você insemina, seja por ingestão intracitoplasmática de espermatozoide AIX ou por uma fertilização in vitro clássica, eles fertilizam, ou seja, existe uma comunicação DNA-óvulo, DNA-espermatozoide. Eu tenho um zigoto para começar o desenvolvimento embrionário. Se eu pensar em 80%, eu já deixei 20% daquilo para trás, né? Desse, aí a gente tem já, pulando diversas etapas, que seria só cansaço técnico ficar falando sobre isso. Quando a gente pensa na chegada lá no blastocisto, a quantidade de blastocisto que eu vou ter no final está totalmente ligada com a qualidade ovular, que é essa matéria-prima do blastocisto. É claro que tem a influência também da idade do espermatozoide, tem sim a influência da idade do espermatozoide, dos fatores masculinos, da fragmentação, mas na maioria dos casos, a gente vê um gráfico muito linear relacionado com a idade ovular, né? Quanto menor a idade ovular, mais formação de blasto eu tenho. E Rafa, me diz uma coisa, é você, como embriologista, que fala aí, que solta a bomba e sai correndo, digamos assim, você que faz aquela ligada que a gente recebe, assim, é difícil, deve ser difícil esse teu papel aí como embriologista, né? Que liga e diz, ó, tudo bom? É o seguinte, né? Porque desse lado aqui, a gente está com o coração a mil, né? A ansiedade está assim, em grau máximo. E aí a gente receber essa notícia, que muitas vezes a gente tem uma expectativa muito maior do que a realidade, deve ser difícil, é difícil para nós, tentantes, mas é difícil para vocês também, né? Uma grande montanha-russa. Eu sempre compartilho com a equipe que quando uma pessoa, um casal está naquela semana de tratamento, sempre quando chega a mensagem dá frio na barriga, se o telefone toca dá frio na barriga, não importa o quão ocupado profissionalmente eles sejam, tudo entra em segundo plano. Então a gente sabe da importância desse momento. E a gente no laboratório a gente vive uma montanha russa, porque a gente fala das médias, mas todas essas médias que eu estou dizendo aqui, elas são dadas quando eu junto 10 mil pacientes e vejo qual que é o range de resultado que eu tenho, que mais se repete na maioria dos pacientes, mas nós vemos todo tipo de história. A gente tem aquela paciente de 41 anos que teve 2 óvulos, um maduro, e aí a gente acompanha e torce com ela para que ela tenha um blastocisto. Ela já perdeu todas as médias. Ali ela está num grande all-in todos os dias. E a gente vive isso com ela, e aí ela tem esse blastocisto, e a gente faz a biópsia embrionária, às vezes a gente tem esse euploide, a gente tem a paciente jovem, a paciente de 30 anos, 32 anos, mas vem com uma síndrome do ovário policístico, que pode diminuir um pouco da qualidade ovular, tem um marido com mais fragmentação, só que ela tem uma ótima reserva, ela chega com 18 óvulos e 100% de confiança no laboratório, né, no tratamento, e a gente lida com uma queda muito maior, e a gente precisa manejar isso, porque apesar disso, ela tem uma taxa de euploidia bem satisfatória. Então, por mais que ela perca, que ela sinta esse funil, ou que ela sinta que ela vai deixando na escalada muitos números, a gente sabe que ela precisa chegar ali no final com um blastocisto euploide, que aí para a transferência com a seleção embrionária, você vai para uma transferência com todas as probabilidades a seu favor. Então, a gente quer chegar nesse estado, nesse momento. Então, a gente não vive as médias no dia a dia, né? Nós vivemos todos os tipos de história, e é preciso muita empatia, muito manejo, muito treinamento da equipe para poder lidar com diferentes pacientes, em diferentes perfis, em diferentes condições, em diferentes momentos de vida, pacientes que já fizeram
10, 12 tratamentos em outros lugares, para as clientes que nos procuraram já para o primeiro tratamento. Isso tudo desenha um cenário que é absolutamente individual para cada paciente. E a gente hoje tem o privilégio de ter uma equipe que sabe lidar com isso como ninguém. É isso que eu ia dizer, cada jornada é individual, cada perfil de paciente tem as suas características, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo como a clínica, como vocês, tem hoje um interesse muito grande, uma vontade muito grande de atender nossas expectativas, né? Com acolhimento, com melhor lab, com profissionais qualificados, né? É uma equipe realmente multidisciplinar que está por trás de vocês, né? Da Clínica Mater Prime. Eu quero dizer para vocês, quem está nos assistindo, que vocês mensalmente acompanhem o Dr. Talks. A landing page está bem bonita, está bem fofa, e vocês vão ter muito conteúdo disponível, tá? Então, fiquem ligados, porque a gente está fazendo isso para realmente encurtar caminhos para vocês. Queria que o Dr. Rodrigo e o Dr. Rafael deixassem uma mensagem aqui, rápido, para a gente se despedir. Esse Dr. Talks, ele foi idealizado para ficar, tá? Ele é até junho do ano que vem. Então, Rafa e Dr. Rodrigo, deixem uma mensagem final aí para quem está nos escutando. Eu acho que como mensagem final é para as pessoas não desistirem dos sonhos. Só vive o propósito quem aguenta o processo. Não é fácil a infertilidade porque mexe com a autoestima, é causa um isolamento social, essa, essa sensação, né, daquele casal que parece que estão todos grávidos, menos eles, é angustiante, mas eu acho que o importante é focar nas soluções e não nos problemas e buscar ajuda médica especializada. Não percam tempo nessa busca, façam os exames, investiguem, busquem os melhores tratamentos e vejam o tratamento de fertilização in vitro como uma grande aliada. É um aliado do processo da medicina. Algumas pessoas vão precisar de tratamento clínico, outras de tratamento cirúrgico e outras vão precisar de fertilização in vitro para aumentarem as chances de gravidez. Então, a partir do momento que a fertilização in vitro é encarada como uma grande aliada, faz toda a diferença na jornada desse processo. É um tratamento que, do ponto de vista emocional, é um tratamento que exige muito do casal, que tem que estar muito alinhado com o processo e escolham bem a equipe que vai assistir, porque é fundamental acolhimento e o, o contato com toda a equipe. O diferencial hoje das melhores clínicas no mundo é acolhimento e acompanhamento da jornada através de uma equipe multiprofissional. E isso faz com que a jornada se torne mais leve. Resultado é importantíssimo, mas como chegar nesse resultado é tão importante quanto. Então, essa é a minha mensagem geral para que os casais consigam o sonhado bebê em casa e contem com pessoas, muitas pessoas que se dedicam diariamente a isso, dedicam as suas vidas a dar essa alegria para vocês. Então, esse seria meu recado final. Obrigada, doutor. Eu assino embaixo com todas as palavras, porque eu, como estou do outro lado, sem acolhimento, sem empatia, a gente pode estar na melhor clínica, mas a gente não consegue o resultado, porque a gente está falando sobre seres humanos, né? Isso mesmo. Meu recado, nós tentantes, todos nós somos tentantes, né? O casal que procura, a mulher que procura ajuda, nós no laboratório, o médico, a equipe, toda a infraestrutura que tem por trás do tratamento, todos nós tentamos entregar tudo de nós, o melhor resultado, a melhor experiência, e nós sabemos exatamente o que o tentante, a tentante
está investindo em termos psicológicos, em termos financeiros, para conseguir realizar o sonho da maternidade. Então, como o Dr. Rodrigo disse, creio que o momento mais importante dessa jornada, que ela vai se elaborando e se desenvolvendo com a busca de informação, e hoje essa busca de informação ela pode ser muito benéfica, muito mais benéfica do que era há um tempo atrás, quando ela era desorganizada. Hoje nós temos os melhores profissionais se posicionando, compartilhando informações. Nós temos o projeto Embrotox, do Nós Tentantes. Então, você vai elaborando a sua jornada a partir do momento que busca informações, mas um momento crucial e decisivo está na escolha da equipe que vai compartilhar essa jornada com você, porque precisa ser uma equipe com capacidade para realmente dividir aquilo que você investe. Aquilo que você investe nos termos psicológicos, nos termos financeiros, e dessa janela da sua vida que vai ser dividida entre antes disso e depois disso, seja lá qual for esse resultado. Então, isso é muito importante, uma iniciativa como essa é muito importante, por já afunilar, agora de forma positiva do funil, por já afunilar essas informações e esses profissionais. Então, o meu recado também vai ser para que não desistam, para que se movimentem, estejam em movimento o tempo todo, estejam em movimento progressivo o tempo todo, porque a vida de quem faz 60 anos e um dia abriu mão desse sonho, ela não é nada fácil. Se você pensar em medicina reprodutiva, 50 anos atrás a gente não teria chance nenhuma de fazer nada por quem fosse infértil. Hoje, o arrependimento de alguém de 60 anos que não se movimentou é super novo, é super moderno. Não queira ser um pioneiro dessa população, daqueles que se arrependeram por não se movimentar. Então, se movimentem, progridam a todo tempo, mas vivam enquanto tentam, né? Não deixem de viver, não deixem a vida paralisar enquanto é um tentante, e a gente está sempre aqui para poder acompanhá-los de perto ou de longe nessa jornada. E a gratidão, então, só somando as duas falas do Dr. Portela e do Dr. Rodrigo, gratidão à medicina reprodutiva, que realmente há tempos atrás a gente não ia ter a chance de ter nossos bebês em casa, seja por óvulos próprios, óvulos doados, mas viva a tecnologia, a ciência e a medicina reprodutiva, né? E vocês, claro, que estão aqui para nos ajudar. Amém. É Um isso beijo aí. muito carinhoso para vocês. Muito obrigada.